Você já sentiu que quanto mais você dava, menos recebia? Que sua gentileza, ao invés de abrir portas, acabou se tornando uma sentença silenciosa de sofrimento? Que ser bom, no fundo, te custou a própria paz? Quantas vezes você engoliu o choro para não magoar alguém? Quantas vezes você disse sim quando queria gritar não? Quantas vezes você se anulou em nome de uma bondade que só machuca você? A verdade é dura. Ser gentil pode estar arruinando a sua vida. Sim, você leu certo. Vivemos em um mundo onde a bondade, quando não tem limites, é confundida com submissão. Onde o coração aberto demais vira alvo fácil. Onde pessoas boas se tornam tapetes emocionais, sendo sugadas, manipuladas e esquecidas. E é aí que começa o lado sombrio da gentileza. Ninguém te avisou que, se você não impõe limites, vão ultrapassá-los. Ninguém te contou que a ausência de firmeza não é virtude, é abandono de si. Ninguém te ensinou que amar o outro não pode significar deixar de se amar. Mas existe um caminho para reencontrar sua força sem perder sua essência. E esse caminho tem nome: a filosofia estoica. O estoicismo não te transforma em alguém frio, insensível ou distante. Pelo contrário, ele te ensina a ser firme como uma rocha, mesmo com o coração quente. Te mostra que você pode ser gentil sem ser submisso, compassivo sem ser ingênuo, bondoso sem se apagar. Hoje eu vou te revelar as 10 maneiras silenciosas e perigosas pelas quais a sua gentileza pode estar te destruindo. E mais importante, como a sabedoria estoica pode te salvar de si mesmo. Porque você merece respeito, equilíbrio, amor próprio. Porque ser bom não é se anular. E porque ninguém deve ser prisioneiro da própria luz. A sua gentileza não precisa morrer. Mas está na hora de ela nascer de novo. Mais consciente, mais forte, mais livre. Você diz sim quando quer dizer não. Você se sobrecarrega, esgota sua energia só para evitar conflitos. Você engole o não preso na garganta só para não decepcionar. Diz sim enquanto seu coração implora por descanso. Carrega o peso dos outros nas costas, mesmo quando já está caindo de cansaço. Não porque quer, mas porque tem medo. Medo de desagradar, de parecer egoísta, de causar conflito. E assim, dia após dia, você se abandona, só para ser aceito. Mas a verdade é simples e cruel. Quem se anula para manter a paz dos outros, declara guerra contra si mesmo. A filosofia estoica te lembra: a verdadeira coragem não está em evitar conflitos, mas em viver alinhado com a razão e a virtude, mesmo que isso desagrade. Colocar limites não é um ato de egoísmo, é um grito silencioso de amor próprio. 2. As pessoas te usam como um capacho. Sua gentileza vira um sinal de que você está sempre disponível, não importa o custo. As pessoas não te respeitam, te utilizam. Sua gentileza, que deveria ser virtude, virou permissão. Permissão para abusarem do seu tempo, para jogarem em você responsabilidades que não são suas, para aparecerem quando precisam e sumirem quando você desaba. Você virou o sempre disponível, aquele que nunca diz não, aquele que todos procuram, não por amor, mas por conveniência. E no fundo você sabe disso, sente isso, mas continua permitindo, por medo de parecer ruim, por medo de perder pessoas. Mas o que você está perdendo é a si mesmo. O estoicismo te ensina: não é nobre deixar que pisem em você em nome da bondade. Virtude não é submissão, amor não é servidão. Respeito que precisa ser comprado com sacrifício constante nunca foi respeito. Está na hora de parar de ser o chão e começar a ser a base firme, inabalável, da sua própria dignidade. 3. Você perde sua identidade. Ao priorizar os outros, você esquece quem você é, seus sonhos, seus limites. Você já se olhou no espelho e não se reconheceu? Já sentiu que está vivendo a vida de todo mundo, menos a sua?
Ao dizer sim para todos, você disse não para si. Seus sonhos ficaram no fundo da gaveta. Suas vontades foram sufocadas em nome da paz alheia. Seus limites, ignorados até por você. Você virou o que os outros precisam e esqueceu quem realmente é. Aos poucos, sua essência foi se apagando. E o que restou foi alguém cansado, perdido, com o coração cheio, mas de frustração. O estoicismo te desperta para uma verdade poderosa. Você não veio ao mundo para ser tudo para todos. Você veio para viver com integridade, guiado pela razão, firme naquilo que acredita. Priorizar a si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. É lembrar que sua alma também merece cuidado, que seus sonhos também têm valor, que sua vida também é só sua. Volte para si. Não se perca tentando se encaixar onde nunca deveria ter se diminuído. 4. Você atrai relações tóxicas. Você já percebeu como sua bondade parece um ímã para pessoas erradas? Gente que se aproxima não para somar, mas para sugar. Que vê na sua empatia uma porta aberta para manipular, cobrar, exigir, invadir. Você, com o coração limpo, acolhe. Mas eles, com a alma ferida, abusam. Você justifica, releva, espera que mudem. Mas no fim, só você se machuca. A verdade é dura. Gentileza sem discernimento atrai predadores emocionais. Quem não sabe se proteger vira território fácil para relações tóxicas. Pessoas que te elogiam quando você cede e te descartam quando você começa a se impor. O estoicismo te lembra: você é responsável por quem permite permanecer na sua vida. Virtude também é saber dizer basta. Amar não é aceitar migalhas. Ser bom não é tolerar abusos. Você merece relações que nutrem, não que drenam, que caminham ao seu lado, não que te arrastam, que te amam pelo que você é, não pelo que você oferece sem limites. A partir de agora, escolha com sabedoria. Nem tudo que chama de amor é amor de verdade. 5. Você vive com ressentimento. Por fora, você sorri. Diz que está tudo bem, que não foi nada, que entende. Mas por dentro, algo em você está se quebrando aos poucos. Cada vez que engole uma mágoa, ela não some, ela se acumula. E o peso se transforma em ressentimento. Você ajuda, apoia, oferece o melhor de si. Mas no fundo se pergunta: e quando vai ser a minha vez? O problema é que você dá esperando, mesmo que inconscientemente, receber de volta. Mas o retorno nunca vem. E isso machuca, corrói, sufoca. Você não fala, você suporta, até o dia em que explode ou adoece em silêncio. O estoicismo te convida a enxergar com clareza. A virtude não espera recompensa. A verdadeira bondade é livre. Mas isso só é possível quando nasce do equilíbrio e não do esgotamento. Se o que você chama de gentileza está gerando rancor, então não é virtude, é autopunição disfarçada. Você tem o direito de se proteger, de se expressar, de colocar limites claros. Tem o dever de ser honesto consigo mesmo antes de agradar qualquer um. Porque viver engolindo mágoas não é nobre. É se abandonar lentamente. Libere o que pesa. Nem toda bondade é saudável. E nem todo silêncio é paz. Quantas vezes você sentiu que sua bondade te traiu? Que ao tentar ajudar, você acabou se machucando? Não é sua culpa. Fomos ensinados a acreditar que ser gentil é sempre a resposta. Mas a verdade é que a gentileza sem limites pode te destruir. E se você pudesse ser gentil sem se perder? E se pudesse ajudar os outros sem sacrificar sua paz? E se você pudesse viver com autenticidade, firmeza e ainda assim ser uma boa pessoa? Você quer isso, não é? Quer ser respeitado sem precisar gritar. Quer se sentir no controle da sua vida, sem culpa. Quer olhar no espelho e reconhecer a pessoa que vê. A filosofia estoica tem a resposta. Os estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, sabiam que a verdadeira bondade começa com você mesmo. Eles ensinaram que a virtude não é fraqueza, mas força. Que ser gentil não significa se anular,
mas sim agir com propósito, com clareza, com coragem. Aqui está como a filosofia estoica pode transformar sua gentileza em poder. 6. Estabeleça limites claros. Sêneca dizia: não é generosidade dar o que você não pode. Proteja sua energia. Você tem o direito e o dever de dizer não, de se afastar quando algo te fere, de escolher a si mesmo, mesmo que isso decepcione alguém. Estabelecer limites não é falta de amor, é amor próprio. Sêneca já alertava: não é generosidade dar o que você não pode, porque dar além do que se tem é se destruir tentando salvar os outros. E isso não é virtude, é negligência consigo mesmo. Quantas vezes você foi além dos seus limites só para agradar? Quantas vezes doou sua energia até não sobrar nada? O estoicismo ensina: a verdadeira sabedoria está em conhecer seus próprios limites e honrá-los. Você não precisa justificar seus nãos. Você não é egoísta por priorizar sua paz. Você não precisa se esgotar para ser aceito. Pessoas maduras respeitam fronteiras. As outras se afastam quando você finalmente as coloca. E isso é bênção, não perda. Proteja sua energia como quem protege algo sagrado, porque é isso que ela é, o combustível da sua alma. Quem não sabe onde termina, permite que o mundo o engula. Trace sua linha, erga sua coluna, preserve sua luz. Gentileza não é sobre agradar a todos, é sobre não se trair no processo. 7. Pratique a autocompaixão. Marco Aurélio nos lembra: seja gentil consigo mesmo, pois você é humano. Você é gentil com todo mundo, compreensivo, paciente, acolhedor. Mas e com você? Quantas vezes já se julgou por errar? Quantas vezes se cobrou por não dar conta de tudo? Quantas vezes se olhou no espelho com dureza, como se fosse proibido falhar? Marco Aurélio nos lembra com sabedoria: seja gentil consigo mesmo, pois você é humano. Você não precisa ser perfeito. Não precisa carregar o mundo nas costas. Não precisa acertar o tempo todo para ser digno de amor, inclusive o seu. O estoicismo não é sobre ser imbatível. É sobre reconhecer sua humanidade com coragem. É aceitar a dor sem se identificar com ela. É cair e levantar com dignidade, sem se punir. Autocompaixão não é fraqueza. É força silenciosa. É um abraço interno que diz: está tudo bem, você está fazendo o melhor que pode. Quando você aprende a se tratar com a mesma bondade que oferece aos outros, algo dentro de você se cura, a culpa diminui, o medo se acalma, a vida se torna mais leve, mesmo em meio ao caos. A virtude começa em casa, e a casa é você. Seja firme com seus valores, mas gentil com seus tropeços, porque só cresce de verdade quem se permite ser imperfeito. 8. Haja com intenção, não por obrigação. A bondade verdadeira vem do coração, não da pressão. Quantas vezes você disse sim com um nó na garganta? Fez o que esperavam, não o que queria. Ajudou não por amor, mas por medo de culpa, rejeição ou julgamento. Isso não é bondade, isso é prisão emocional. E verdadeira virtude, como ensina o estoicismo, nasce da intenção reta e não da obrigação. A ação só é nobre quando é livre, quando vem de um coração consciente e não de uma mente sobrecarregada pelo tenho que. Fazer o bem com ressentimento no peito não é bondade, é autoabandono disfarçado de generosidade. E o preço disso é alto: cansaço, frustração, esgotamento emocional. Você não precisa agradar para ser aceito. Você não está aqui para corresponder a expectativas alheias o tempo todo. Haja com propósito. Escolha com consciência. Doe com liberdade. Marco Aurélio diria: tudo o que não é feito com clareza de intenção está fora do caminho da virtude. Então, antes de dizer sim, pergunte-se: estou fazendo isso por amor ou por medo, por compaixão ou por pressão? A sua energia é sagrada
E quando você age com verdade, até o menor gesto carrega um poder imenso, porque a bondade que vem do coração transforma, mas a que nasce da obrigação destrói. 9. Aceite o que não pode controlar. Os estoicos ensinam: foque no que está em suas mãos e deixe o resto ir. Você se culpa pelo que não depende de você, se atormenta tentando consertar o que está fora do seu alcance. Tenta agradar quem já decidiu não te enxergar. Tenta mudar o que já aconteceu. Tenta controlar o incontrolável. E se esgota nessa guerra silenciosa contra a realidade. Mas o estoicismo te entrega uma chave poderosa. Foque no que está em suas mãos e solte o que não está. Simples? Sim. Fácil? Nunca. Mas necessário. Aceitar não é desistir, é reconhecer que há coisas que pertencem ao mundo, ao tempo, ao outro, não a você. E que sua paz começa quando você para de resistir ao inevitável. Você não pode controlar as ações dos outros, não pode apagar o passado, não pode impedir que o mundo seja imperfeito, mas pode e deve controlar como reage a tudo isso. Epicteto dizia: não nos perturbam os acontecimentos, mas a forma como os interpretamos. A liberdade começa quando você entende que o que realmente importa não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Solte o peso que não é seu, liberte-se da culpa que não te pertence, respire e volte para o presente, porque aqui, neste exato momento, você tem tudo o que precisa para escolher a razão em vez do caos, a serenidade em vez do desespero, a paz em vez da luta. Aceitar o que não se pode controlar não é rendição, é sabedoria. 10. Seja firme, mas justo. A gentileza estoica é equilibrada, nunca subserviente. Seja firme como a rocha que resiste à tempestade, mas justo como o sol que aquece sem queimar. A verdadeira gentileza, a gentileza estoica, não é fraqueza nem submissão. Ela é um equilíbrio delicado entre coragem e compaixão. Ser firme não significa ser rude. Ser justo não significa abrir mão da sua verdade. É possível defender seus limites sem perder a calma. Text. É possível dizer não sem ferir e dizer sim sem se trair. Essa gentileza é poderosa porque nasce da razão, não da emoção descontrolada. É um ato consciente de respeito para com os outros e para consigo mesmo. Lembre-se das palavras de Epicteto. Não é a violência que nos torna fortes, mas a firmeza do espírito. Seja essa força, serena, equilibrada, inabalável, porque a bondade que se entrega sem firmeza, cedo ou tarde, se perde. O padrão, mas a gentileza que se mantém justa e firme, permanece e transforma. E essas são apenas 10 maneiras de transformar sua vida. Quer saber as outras? A filosofia estoica não é sobre abandonar a gentileza, mas sobre usá-la com sabedoria. É sobre viver com dignidade, sem culpa, sem arrependimentos. Chega de ser refém da sua própria bondade. Chega de se sentir usado, esgotado, invisível. A filosofia estoica te dá as ferramentas para ser gentil sem se destruir. Quer mudar? Comece agora. Reflita sobre seus limites. Leia os estoicos. Viva com coragem. Se este vídeo tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E deixe nos comentários como a gentileza já te machucou e como você vai usar a filosofia estoica para mudar.